Olá, tudo bem com vocês? Vamos iniciar então a nossa última parte do estudo, que é o conjunto de videoaulas sobre conceitos avançados de modelagem R e de modelagem geral. O que vamos estudar então nessa parte de conceitos avançados? Vamos estudar os relacionamentos não binários, que é o objetivo dessa videoaula, e depois falar de mecanismos de abstração, classificação, generalização e agregação, e aí vamos falar um pouco de técnicas de modelagem e erros mais comuns. Então vamos começar pelos relacionamentos não binários. Vamos lembrar o que é o conceito de um grau de relacionamento. Quando esse grau é igual a 2, a gente diz que o relacionamento é binário. Isso quer dizer que cada relacionamento relaciona um par de entidades, aquelas que nós especificamos como sendo participantes dos relacionamentos. E na maioria das vezes, esses são os relacionamentos que existem entre as coisas por uma série de razões. Quando a gente diz que o relacionamento tem grau 3, isso quer dizer que cada vez que existe um relacionamento, a gente precisa estar ligando uma tripla de entidades, onde cada uma dessas entidades foram definidas como as entidades participantes. Quando ele é igual a 4, são quádruplas de entidades e assim por diante. Assim como o binário, nenhuma entidade pode sobrar ou faltar nessa conta. Então, quando n for maior do que 2, por exemplo 3, tem que ser tripla. Não pode ser de vez em quando uma dupla e ocasionalmente uma tripla. Quando são quádruplas, não pode ser de vez em quando uma tripla, de vez em quando uma quádrupla ou de vez em quando uma dupla. Sempre tem que ser, no caso de n igual a 3 triplas, n igual a 4 quádruplas, n igual a 5 quíntuplas e assim por diante. Vamos contrastar então um exemplo de um relacionamento de grau 2 com um relacionamento de grau 3. Eu peguei um exemplo muito clássico só para ilustrar o conceito, porque ele é compreensível. Imagine que tem um site de encontros e ele deseja manter as informações dos seus associados, que são homens ou são mulheres. E além de manter sobre essas pessoas, como forma de propaganda, ele deseja dizer que ele tem um alto grau de matching, Então ele deseja também saber quais os casamentos que ele já auxiliou a formar. Então está representado aqui, nesses sites se interessam por homens, mulheres e casamentos héteros. Esse site em particular, Não que existam outras realidades e outros universos de discurso. O que é o relacionamento de casamento, então? É cada uma dessas ligações entre alguém do conjunto de homens e alguém do conjunto de mulheres. Cada vez que existe um casamento, ele é representado, então, por um par de entidades, onde cada uma vem dos tipos de entidades que foram especificadas lá no tipo de relacionamento. Vamos contrastar com essa situação aqui. Vamos imaginar uma paróquia extremamente tradicional e ela deseja registrar cerimônias religiosas. E por causa desse propósito que ela tem, ela quer saber nessa celebração quem foi o noivo, quem foi a noiva e quem foi o padre. Então, nesse caso, e depois a gente vai ver como fixar as cardinalidades, que é um pouquinho chatinho. Nesse caso, cada vez que existe uma cerimônia de casamento, ela vai ligar um noivo, uma noiva e um padre. Não existe nessa realidade registrar o casamento que o noivo ficou sozinho no altar, não existe nessa realidade aqui um casamento ecumênico, onde podem ter religiosos de diferentes realidades. Então, o que está representado aqui é quando existe um casamento, ligam um noivo, uma noiva e um padre. Deu para entender o conceito? Então, aqui está bem desenhado, Então, cada vez que existe um casamento, ele liga cada uma das entidades participantes. Um homem no papel de noivo, um padre e uma mulher. E se vocês vão ver, todos os relacionamentos são assim. Eles estão conectando triplas de coisas, onde cada membro é de uma das entidades participantes especificadas no tipo de relacionamento. Vamos ver um outro exemplo?
Vamos ver uma universidade em que ela deseja registrar inscrições de alunos em disciplinas. Então, bem simples assim, a gente tem a inscrição que pega um aluno e que pega uma disciplina. Vamos imaginar agora uma outra possibilidade. Existem disciplinas, existe um número ilimitado de turmas, existem turmas para todas as disciplinas possíveis e essas turmas são pré-definidas. Turma A, turma B, turma C, turma D, turma U. Tá? Então, nesse caso, essa universidade deseja representar uma outra coisa. O aluno se matricula numa disciplina com uma respectiva turma que ele escolheu. Tem uma dica que a gente pode usar para conferir esse grau. Então, essa dica é a gente converter este relacionamento aqui, ir lá e colocar ela como se fosse uma entidade. E aí, conectar essas entidades participantes aqui através de relacionamentos com essa entidade que a gente criou. E aí, se isso aqui for cada uma dessas coisas representa essa perninha aqui, ó. Essa disciplina sempre vai ligar um aluno e uma disciplina. E é por isso que a gente tem cada uma das perninhas. Um relacionamento é a parte do aluno, corresponde a essa perninha aqui do relacionamento, e essa perninha aqui corresponde a este relacionamento aqui. Bom, e agora como é que eu vou ver que esse relacionamento está bem representado? Bom, então cada vez que existe uma inscrição, ela conecta um aluno e uma disciplina. Então, cada inscrição tem um e somente um aluno e cada inscrição tem uma e somente uma disciplina. Tá? Quando isso acontece, é uma dica que esse relacionamento, isso aqui efetivamente é um relacionamento, tá? E mais ainda, quando eu tiver dificuldade de identificar esse relacionamento. Lembram que os relacionamentos são identificados pelas entidades participantes? Então, vamos olhar aqui e digo, como é que eu identifico uma inscrição? Olha, inclusive, nessa conversão é uma entidade fraca, eu preciso do aluno e da disciplina para conseguir dizer que é a inscrição do aluno João e da disciplina INF 041. Vamos ver agora a segunda modelagem. Eu disse que uma inscrição era um aluno, uma turma e uma disciplina. Eu pego esse relacionamento aqui e eu converto ele numa entidade. Cada uma dessas entidades participantes aqui, que são essas perninhas, né? Eu vou colocar um relacionamento. Então, para essa perninha aqui, eu vou representar isso através deste relacionamento. Para essa perninha aqui, eu vou representar através desse relacionamento. E, finalmente, para essa perninha aqui, eu vou colocar esse relacionamento. Muito bem, quando tudo isso aqui for 1, então é um bom sinal que é um relacionamento de grau 3. Compreenderam? Nessa disciplina, a gente não vai enfatizar muito relacionamentos que não são binários, até porque existem muitas ferramentas case que nem deixam representar isso aí. E quando não pode ser representado, a gente sempre tem que recorrer a macetes. E os macetes, nesse caso, é o macete que eu acabei de mostrar para vocês. Transformar um relacionamento que seria ternário, quaternário, numa entidade ligada através de relacionamento com todas aquelas entidades participantes. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês é tomem cuidado, porque nesse relacionamento de grau N tem que estar ligado N entidades, de cada uma das entidades participantes que a gente colocou. Então, nenhuma dessas entidades participantes pode ser opcional. Vamos imaginar aqui um hospital que tem médicas, enfermeiras e pacientes e vamos dizer que eu quero representar uma consulta. E aí eu digo que cada vez que tem uma consulta, tem um médico, tem um paciente e às vezes está presente uma enfermeira. Essa consulta não pode ser modelada com um relacionamento de grau 3 por causa desses às vezes. Depois a gente vai ver que tem um conceito bem bacana chamado entidade associativa que a gente pode usar para representar essa situação. Como é que a gente sabe que isso aí não pode ser representado?
Vamos olhar aquela nossa dica para conferir o grau, né? Uma consulta realiza-se entre um médico, entre um paciente e às vezes está presente uma enfermeira. Esse pedacinho aqui. Como é que a gente converte, né? Cada uma dessas perninhas aqui vira um relacionamento. Essa outra perninha aqui vai virar também um relacionamento. E finalmente essa perninha aqui, né, vai virar também um relacionamento. É isso que o grau 3 quer dizer, tá? Tem um médico e uma enfermeira e um paciente. Por que que não está modelado corretamente? Quando eu olho a consulta, tem sempre um e um médico em cada uma das consultas. Tem sempre um e somente um paciente em cada uma das consultas. Cada consulta está ligado com um e somente um médico, um e somente um paciente e às vezes tem uma enfermeira. Então, por causa desse zerinho aqui, isso aqui não é um relacionamento ternário. Vamos ver um outro exemplo também que nenhuma das entidades participantes pode aparecer mais de uma vez na mesma ocorrência do relacionamento. Então, vamos imaginar uma outra situação que eu tenho os médicos, os pacientes e um exame e eu quero representar a noção de uma consulta. E aí eu digo que sempre uma consulta tem um médico, tem um paciente e eu solicito um ou mais exames laboratoriais nesta consulta aqui. Então, isso não é adequadamente modelado com relacionamento de grau 3. O melhor recurso que nós temos é uma entidade associativa, que a gente vai ver mais adiante. Por hora, eu preciso que vocês entendam por que que não pode ser. Então, vamos usar aquela nossa dica, né? Vamos ver por que que não pode ser. Então, cada vez que eu tenho uma consulta, isso aqui está me dizendo é que eu tenho um médico, um exame e um paciente. Cada consulta é isso, liga essas três coisas. Só que eu tenho um médico, um paciente e um ou mais exames laboratoriais. Como é que ficaria isso aqui? Então, de novo, aquela nossa dica. Essa perninha aqui seria representada por isso. Essa perninha aqui seria representada por isso. E, finalmente, essa perninha aqui seria representada por esse relacionamento aqui. Se tudo for um, então ele é um ternário. Então, cada vez que acontece uma consulta, ela liga um e somente um médico, ela liga um e somente um paciente, só que ela também liga um a N exames. Então, por causa disto aqui, por causa desse Nzinho aqui, isso aqui não é um relacionamento ternário. Bom, então agora vamos para as cardinalidades que são um pouquinho chatinhas. Para a gente falar das cardinalidades, vamos usar um exemplo. Vamos imaginar o nosso exemplo de inscrição ternário lá, onde eu tenho disciplinas, turmas e alunos. Olhem bem, aqui está representado coisas como eu tenho a turma A, B, C, D, tem as disciplinas Química, Física e Matemática, né? O aluno pode se matricular na Matemática A, na Matemática B, na Matemática C, não tem limites, tá? E eu tenho que respeitar as seguintes situações. Então, primeiro, o aluno vai se inscrever na disciplina inscrevendo-se em uma de suas turmas, sem restrições, todas as turmas estão disponíveis. O aluno pode se matricular em várias disciplinas distintas, não tem problema. Tá? Mas quando ele se inscreve numa, é em uma de suas turmas. E uma turma de disciplina tem vários alunos, tá? Muito bem, o que está representado aqui nessa modelagem ternária? Está representado aqui que cada vez que existe uma inscrição, ela reúne uma turma, ela reúne um aluno e ela reúne uma disciplina, tá? Então, por exemplo, eu tenho a turma T1, T2, eu tenho as disciplinas D1, D2, D3, D4 e eu tenho os alunos A1, A2, A3. O aluno A1 está matriculado na disciplina 2 na sua turma 1 e o aluno A1 ainda está matriculado na disciplina D3 na turma 2, poderia também estar matriculado, por exemplo, na turma D4, aqui assim, perdão, na disciplina D4 com a turma
D1, sem problema nenhum. É isso que está representado, já que foi escolhida uma modelagem ternária. Bom, aí o problema que a gente quer é como é que a gente fixa essas cardinalidades quando o relacionamento tem um grau maior do que 2. Então, o que nós temos que fazer é isolar um dos participantes, um tipo de entidade que a gente definiu aqui, e considerar o relacionamento disso com um conjunto de tudo que sobrou. Então, se ela é ternária, é um contra um par. Se ela é quaternária, é um contra uma tripla. Se ela tem grau 5, é um contra uma quádrupla, tá? Então, vamos ver no nosso exemplo. Então, vamos ver cada um das nossas frasezinhas lá, tá? Nós vamos começar isolando a nossa turma, e aí o resto vai ser visto como se fosse um par. Então, agora a gente está dizendo, quando eu pego um par de disciplina com um aluno, por exemplo, a Mariazinha com a Química, no máximo quantas turmas ela pode estar inscrita? No máximo 1. Quando eu pego o parzinho disciplina e aluno, com no mínimo, elas precisam participar do relacionamento inscrição para serem entidades de disciplina e aluno. Então, a gente sempre vai pegar a cardinalidade mais baixa que existe, né? E vai usar essa cardinalidade aqui. O que eu estou dizendo? Que um par de disciplina de aluno está lotado em no máximo uma turma e que existem disciplinas, mesmo que não haja inscrições envolvendo eles, e que existem alunos, mesmo que não existam inscrições envolvendo eles. O que está representado aqui? Existem alunos, mesmo que não existam coisas ligando eles, existem disciplinas, mesmo que não existam nenhum relacionamento ligando eles, mas quando existe, eu pego o par de aluno-disciplina, esse par aqui, e eu posso conectar ele no máximo com uma turma. Tá? Isso significa que eu não poderia, por exemplo, ligar aqui o mesmo aluno com a mesma disciplina e uma hora foi com T2 e agora com o T1. Isso eu não poderia fazer, não posso fazer. Muito bem, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos isolar o aluno e a gente vai pensar no par de disciplinas e turmas. Por exemplo, matemática A, química A, matemática B. Então, um par de turma disciplinas, por exemplo, matemática A, pode ter muitos inscritos e é por isso que eu coloquei esse Nzinho aqui. E o que é o zero? O zero eu estou dizendo, existem disciplinas mesmo que ninguém esteja inscrito. Existem turmas mesmo que ninguém esteja inscrito. Isso é uma coisa meio ruinzinha do ternário, tá? Porque às vezes a gente quer que a turma só exista se tem um aluno inscrito e a gente não consegue dizer porque a gente está falando em pares ou a gente está falando em triplas. Então a gente sempre vai escolher a coisa mais genérica. É isso que está representado nessa minha situação aqui, tá? Eu peguei um parzinho de disciplina e de turma e vi em quantos relacionamentos ele poderia participar. Aqui ele participa de 1 e aqui a mesma disciplina e a mesma turma participam de outro, tá? E finalmente agora a gente vai separar a disciplina. O aluno pode se matricular em várias disciplinas distintas através das suas turmas. Então eu vou pegar aqui um par de aluno-turma. O João com a turma A, o João com a turma B, a Mariazinha com a turma A. E vou ver como se ela se refere com as disciplinas. Então, quando eu pego um par de aluno e turma, eu poderia se matricular a Mariazinha na turma A em matemática e a Mariazinha na turma E em química. Por isso que são referentes a várias disciplinas.
E o que eu estou dizendo com esse 0 aqui é que existem alunos, mesmo que eles não estejam inscritos, e que existem turmas, mesmo que eles não estejam inscritos. E é essa situação que está representado aqui, tá? Eu peguei o aluno com a turma e vi quantas vezes ele podia estar no conjunto de inscrições. Então, sem restrições. Aqui ele está uma vez e depois o mesmo aluno com a mesma turma está representado aqui uma segunda vez, tá? Então, ele pode participar várias vezes do conjunto de relacionamentos. Então, nessa disciplina, o que a gente está pedindo para vocês? O que a gente quer é que vocês sejam capazes de reconhecer o grau dos relacionamentos. Eu vou chutar um número cabalístico de que 95%, se não mais, dos relacionamentos são, na prática, binários por causa dessas restrições de triplas, quádruplas. Tem sempre alguma coisa faltando e tem sempre alguma coisa sobrando, né? Que pode acontecer várias vezes no mesmo relacionamento. Então, nos nossos exercícios que a gente vai dar aqui, a gente só vai praticar relacionamentos binários nessas modelagens. Mas existe uma lista de exercícios lá no Moodle para vocês reconhecer o que é um relacionamento ternário ou não e fazer uma prática bem simples de uma cardinalidade. Na sequência, então, a gente vai discutir mecanismos de abstração, né? E no nosso encontro a gente vai discutir os exercícios e as dúvidas de vocês. Essa parte está no capítulo 2 do livro do Reuser e a gente recomenda a leitura. Tchau para vocês!